Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quer dizer, olha só, pensa só comigo. Vamos pensar. Tá? É pensar, pensar crendo e crer pensando. Pensar crendo e crer pensando. Se não me engano, essa frase é de Santo Agostinho. Vamos pensar comigo. Se eu perguntasse para aqueles discípulos que deixaram a vida deles e estavam seguindo Jesus, é bem verdade que aqueles ainda estão mais ou menos no início da caminhada, Marcos 4. E aí você acredita que Jesus é o Messias? Eles iam dizer que sim. Porque eles estavam seguindo aquele mestre. Eu acredito. Só que eles não conheciam, eles não entendiam quem é este. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este? Essa experiência deixou os discípulos reflexivos. Quem é este que eu estou recebendo todo domingo na missa, na Eucaristia? Quem é? Quem é? Talvez a fé seja pequena porque o entendimento é pequeno. Porque a inteligência é curta. Porque a reflexão do mistério que eu professo é superficial, é rasa. Então vamos lá, vamos aqui para o bloco 2. Eu trouxe alguns elementos que reflete um pouco sobre essa questão. Será que de fato nós entendemos e vivemos a fé que nós professamos? Né? Então, eu trouxe aqui algumas cenas. Eu vou ler principalmente o texto de Emaús, que é bem interessante, mas existem várias passagens bíblicas onde Jesus ele explora isso. Uma delas é, por exemplo, no Mar da Galileia. Então, Jesus estava na barca. Existem algumas versões diferentes desse mesmo episódio, né? E aí depois eu posso até explorar essas versões em outra aula. Mas Jesus ele está na barca, dormindo na barca, né? O Evangelho de Marcos é assim. E tem uma tempestade enorme. E os discípulos, grande parte deles pescadores experientes, eles começam a temer a própria vida e acordam Jesus. Jesus, mestre, tu não te importas que a gente morra aqui? Né? E Jesus pergunta justamente isso. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Então, isso daqui já é um ponto de reflexão. Mais uma vez, o meu objetivo aqui não é fazer uma reflexão de espiritualidade, é pensar comportamento. Então, Jesus ele traz aqui medo e fé. Ser medroso e ter fé. Tem uma disparidade aqui. Então, eu acredito que Deus morreu por mim na cruz, mas eu tenho medo. Olha, eles estavam para afundar a tempestade. Os discípulos, eles temeram que a barca, e essa barca, e tem a exploração dos grandes comentadores da palavra de Deus, né, os santos e tudo mais, que é a igreja. Tem todo um simbolismo muito bonito essa passagem. Aqui o ponto é justamente isso. Em meio à tempestade, eu sou tão medroso, eu ainda não tenho fé. Eu ainda não vivo como de fato acreditasse. Então, sim. E Jesus, ele manda que a tempestade se cale e que o mar se acalme. Ou é o inverso, não lembro. E aí os discípulos, eles fazem a seguinte reflexão. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quer dizer, olha só. Pensa só comigo. Vamos pensar.
Tá? É pensar, pensar crendo e crer pensando. Pensar crendo e crer pensando. Se não me engano, essa frase é de Santo Agostinho. Vamos pensar comigo. Se eu perguntasse para aqueles discípulos que deixaram a vida deles e estavam seguindo Jesus, é bem verdade que aqueles ainda estão mais ou menos no início da caminhada, Marcos 4. E aí você acredita que Jesus é o Messias? Eles iam dizer que sim. Porque eles estavam seguindo aquele mestre. Eu acredito. Só que eles não conheciam, eles não entendiam quem é este. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este? Essa experiência deixou os discípulos reflexivos. Quem é este que eu estou recebendo todo domingo na missa, na Eucaristia? Quem é? Quem é? Talvez a fé seja pequena porque o entendimento é pequeno. Porque a inteligência é curta. Porque a reflexão do mistério que eu professo é superficial, é rasa. Quando nós estamos na missa, que termina ali o momento de consagração da Eucaristia, onde acontece a transubstanciação, o sacerdote ele diz, mistério da fé. E aí toda a Assembleia diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso é a liturgia. É o mistério da fé. É um mistério. Quem é este que os mares obedecem? Uma outra cena é quando os discípulos eles dizem para Jesus assim: Senhor, nós temos fé, mas aumenta a nossa fé. E Jesus ele diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada será impossível para vós. Nada será. Os discípulos eles estavam querendo, Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, pesquisa aí agora. Dá um pause e pesquisa aí agora na internet. Grão de mostarda, para você ver o tamanho de um grãozinho de mostarda. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Ah, eu não tenho uma fé. Não, 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 não. Basta ter fé. Ter. Pode ser pequenininha. Ah, mas se minha fé é pequena... Não, 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 você não está entendendo. Eu creio ou não creio? Eu creio ou não creio? Você tem fé ou não tem fé? Ou a sua fé é uma coisa assimilada socialmente? Sem uma reflexão concreta, sem um entendimento profundo do que está sendo professado ali. Na verdade, o ponto não é nem a fé. O ponto é a reflexão sobre a fé. As duas asas. Volta para o ponto da razão. Volta para o ponto do entendimento. Você entende a fé que você professa? Você entende? Porque se você tem uma fé, pode pedir. E aí volta a reflexão. Porventura, encontrará o filho do... Quando vou pegar aqui, ó. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra?